Olá pessoal, eu sou Imaculada Oliveira, a gente vai continuar a nossa revisão para o Enem, no projeto do Governo do Estado do Maranhão, o EMA-Enem. E só para lembrar que toda essa aula que a gente está tendo, essas revisões, vocês podem acessar o material no link que vai ficar aqui embaixo e para vocês poderem revisar, olhar, reler as questões. E a gente vai continuar a revisão e a gente vai trabalhar com a questão da estratégia argumentativa. Sempre quando a gente está lendo um texto, principalmente esses textos com viés mais argumentativo, a gente vê que o autor ele usa recursos linguísticos que vai propiciar com que o leitor consiga se convencer melhor do que quer tratar no texto. A esse aspecto, a gente chama de estratégia argumentativa. Então, a gente, enquanto leitor, enquanto leitora, a gente precisa saber lidar com situações como essas de estratégias para a gente poder olhar no texto e perceber, isso aqui o autor está reforçando uma ideia, isso aqui ele quer chamar atenção para poder defender um posicionamento, um ponto de vista dele. Então, tudo isso a gente vê relacionado ao que a gente chama de estratégia argumentativa. E a questão que a gente vai começar falando sobre esse tópico é a questão do Enem 2016 e a gente vai iniciar com a leitura. Descubra e aproveite um momento todo seu. Quando você quebra o delicado chocolate, o irresistível recheio cremoso começa a derreter na sua boca, acariciando todos os seus sentidos. Criado por nossa empresa, paixão e amor por chocolate desde 1845. O texto publicitário tem a intenção de persuadir o público-alvo a consumir determinado produto ou serviço. No anúncio, essa intenção assume a forma de um convite, estratégia argumentativa linguisticamente marcado pelo uso de. Então, aqui a gente vê que o texto está tratando dessa questão, né, que ele fala do chocolate cremoso, irresistível, e começa a falar de todas aquelas características que eles estão imaginando que quando a pessoa está fazendo o consumo desse produto pode ter, e aí fala da questão da empresa, né, criado por nossa empresa, paixão e amor por chocolate desde 1845. E se é um texto publicitário, a gente vai perceber que ele tem um teor por trás da informação que está sendo repassada, que é de alguma forma convencer, chamar o leitor para próximo da leitura com essa intenção, né, de dar uma força argumentativa para a informação que está sendo apresentada no texto. Então, em relação a isso, o enunciado fala que esse anúncio, ele assume essa intenção trazendo a forma de um convite. Isso é uma estratégia argumentativa. Ele poderia trazer de uma outra forma, só colocar lá um trecho, um destaque, mas ele faz um convite, né? E o enunciado destaca que isso é uma estratégia argumentativa linguisticamente marcada. Então, quando ele fala linguisticamente, a gente tem várias formas da gente fazer uma estratégia argumentativa e, principalmente, a gente faz uso utilizando recurso linguístico. Por isso que aqui o enunciado fala linguisticamente marcado. Então, a gente vai ter uma estrutura linguística que vai estar marcando nesse enunciado, no texto em questão, essa relação referente à estratégia argumentativa, que é o que a pergunta está fazendo com que a gente vá procurar esse elemento linguístico que vai ajudar nessa estratégia argumentativa. Qual é essa estratégia argumentativa? Que elemento linguístico é esse, né? Então, a gente vai para nossas alternativas. Letra A, conjunção, quando. Adjetivo, irresistível. Letra C, verbo no imperativo, descubra. Letra D, palavra do campo afetivo, paixão. Ou letra E, expressão sensorial, acariciando. Normalmente, quando a gente está falando de linguagem relacionada a convencimento, alguma estratégia argumentativa, muitas vezes a gente consegue fazer isso enfatizando, fazendo o uso do verbo de uma forma específica. No caso, é quando a gente usa o verbo da forma imperativa. Faça, use, consuma. Então, isso já é um aspecto importante que a gente precisa tentar, né? Então, considerando isso, o texto que a gente leu e tratando da estratégia argumentativa e que o enunciado pede um elemento linguístico, né, que vai marcar e enfatizar essa estratégia argumentativa, qual seria a nossa alternativa correta? A gente vai ver que é a alternativa da letra C. Por quê? Se vocês forem voltar no enunciado, vocês vão ver que a gente tem um verbo utilizado dessa forma imperativa, querendo dar uma ordem, pedido,
quando a gente utiliza a palavra descubra, né? Então, das alternativas, essa é a única que está coerente com o enunciado e o verbo utilizado dessa forma está enfatizando uma estratégia argumentativa presente no texto. Então, a gente viu já um pouco sobre isso. Tem outras formas que a gente destaca no texto, linguisticamente, aspectos para enfatizar a questão da estratégia argumentativa, e a gente vai trabalhar isso no decorrer das nossas revisões. A próxima questão, a gente também está tratando desse tópico. O título do texto, né, que a gente vai trabalhar sobre essa questão da estratégia argumentativa é Consiga parar de fumar, fica muito mais fácil. Informação 1, né, que aqui a gente vai ter 3 tópicos de forma enumerada para tratar desse tópico principal referente a esse título. 1. Fumar aumenta o número de receptores do seu cérebro que se ativam com nicotina. 2. Se você interrompe o fornecimento de uma vez, eles enlouquecem e você sente os desagradáveis sintomas da falta do cigarro. 3. Com seus adesivos transdérmicos, Niciga libera nicotina terapêutica de forma controlada no seu organismo, facilitando o processo de parar de fumar e ajudando a sua força de vontade. Com Niciga, você tem o dobro de chances de parar de fumar. Então, a gente tem um texto aqui retratando, tem uma estratégia argumentativa que a gente percebe, até destaquei já algumas coisas aqui, que é uma estratégia utilizada pelo autor, e a gente vai ver de que forma essa estratégia utilizada pelo autor, né, essa estratégia argumentativa, vai refletir na ideia, na informação que está querendo ser retratada no texto. Então, o enunciado da questão. Para convencer o leitor, o anúncio emprega como recurso expressivo, principalmente, então é um anúncio e o autor faz o uso de algum recurso expressivo. Então, essa ideia de tentar convencer o leitor, linguisticamente no texto, aparece com que tipo de recurso? Alternativa A, as rimas entre Niciga e nicotina. Alternativa B, o uso de metáforas como força de vontade. Alternativa C, a repetição enfática de termos semelhantes como fácil e facilidade. Alternativa D, a utilização dos pronomes de segunda pessoa que fazem um apelo direto ao leitor. E alternativa E, a informação sobre as consequências do consumo do cigarro para amedrontar o leitor. E aí, qual é a alternativa? Aí vocês vão voltar ao texto e o que é que a gente vai perceber? Que nesse texto a gente tem algumas palavras que eu coloquei aqui em destaque. E a gente vai perceber você, aqui tem um item 2, e a gente tem no item 3 também está se repetindo. Mas o que é que eu quero chamar a atenção? É que muitas vezes, quando a gente fala de produção de texto, a gente diz não pode repetir a mesma palavra muitas vezes no texto. Dependendo do contexto, isso realmente é redundante. Mas neste caso aqui, o que é que a gente vai perceber? A gente percebe a repetição da palavra você, isso foi feito de forma intencional. E por trás disso, o autor tem uma estratégia argumentativa do porquê que ele está usando isso de forma reiterada. Por isso, a gente vai ver que a alternativa dessa questão, né, ou seja, o que justifica para convencer o leitor ele empregar o uso desses recursos expressivos é principalmente o quê? A utilização dos pronomes de segunda pessoa que fazem um apelo direto ao leitor. Então, é uma estratégia para estreitar a relação de quem está lendo. Quando a gente está lendo o texto, olha, você, e aí eu já estou lendo, está se referindo a mim. Então, é uma forma de aproximar o leitor do texto, e isso ele utiliza como um recurso, né? Uma estratégia argumentativa para poder convencer, né, o leitor referente à informação que está sendo repassada no anúncio. Então, o nosso gabarito é a letra D. A gente vai trabalhar mais um texto, né, que a gente vai tratar sobre esse aspecto da estratégia argumentativa. O título do texto que a gente vai trabalhar agora é Reaprender a ler notícias. Não dá mais para ler um jornal, revista ou assistir a um telejornal da mesma forma que fazíamos até o surgimento da rede mundial de computadores. O Observatório da Imprensa antecipou isso lá nos idos de 1996, quando cunhou o slogan: "Você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito". De fato,
Hoje já não basta mais ler o que está escrito ou falado para estar bem informado. É preciso conhecer as entrelinhas e saber que não há objetividade e nem isenção absolutas, porque cada ser humano vê o mundo de uma forma diferente. Ter um pé atrás passou a ser uma regra básica, um número 1 de quem passa os olhos por uma primeira página, capa, revista ou chamadas de um noticiário na TV. Reaprender a ler notícia. Continuando, há uma diferença importante entre desconfiar de tudo e procurar ver o maior número possível de lados de um mesmo fato, dado o evento. Apenas desconfiar não resolve, porque se trata de uma atitude passiva. É claro, tudo começa com a dúvida, mas a partir dela é necessário ser proativo, ou seja, investigar, estudar, procurar os elementos ocultos que sempre existem numa notícia. Há uma diferença importante entre desconfiar de tudo e procurar ver o maior número possível de lados de um mesmo fato, dado o evento. Apenas desconfiar não resolve, porque se trata de uma atitude passiva. É claro, tudo começa com a dúvida, mas a partir dela é necessário ser proativo, ou seja, investigar, estudar, procurar os elementos ocultos que sempre existem numa notícia. No começo é um esforço solitário, que pode se tornar coletivo à medida que mais pessoas descobrem sua vulnerabilidade informativa. E aí a gente tem esse texto que fala da leitura, né, que a gente precisa atentar, né, da forma da leitura. Ele trata até da questão da leitura passiva, e aí com base nisso a gente vai ver a estratégia argumentativa que a gente vai estar estudando, perpassando por esse texto. No texto, os argumentos apresentados permitem inferir que o objetivo do autor é convencer os leitores a... Então, a gente percebe que ele faz toda uma discussão no texto, mas por trás disso a gente tem uma objetividade. O autor tem uma finalidade do porquê dele fazer o uso, apresentar as informações detalhadas da forma como ele fez. Então, os argumentos apresentados, né, discorridos no texto, pelo autor, tem o objetivo de convencer os leitores a... O que será que o autor quer passar de informação para convencer o possível leitor? Letra A. Buscarem fontes de informação comprometidas com a verdade. Letra B. Privilegiarem notícias veiculadas em jornais de grande circulação. Alternativa C. Adotarem uma postura crítica em relação às informações recebidas. Alternativa D. Questionarem a prática jornalística anterior ao surgimento da internet. Alternativa E. Valorizarem reportagens redigidas com imparcialidade diante dos fatos. E aí a gente vai ter que voltar lá no texto e vai ver qual realmente, de fato, é essa ideia principal que a gente está vendo em relação a essa estratégia argumentativa de convencimento por parte do que o autor está escrevendo para a gente enquanto leitor. E aí, qual alternativa vocês vão marcar? Então, se vocês leram coerentemente, fizeram as relações, verificaram essa questão do convencimento e da estratégia argumentativa do conteúdo apresentado pelo autor, vocês vão verificar que o objetivo desses argumentos apresentados permitem que o leitor, para os leitores, adotarem uma postura crítica em relação às informações recebidas, né? Principalmente atualmente que a gente vê muita informação, a questão de fake news. Então esse texto está diretamente relacionado a isso, e é essa questão principal que a gente vê que o autor quer fazer com que os alunos, com que os estudantes, com que os leitores vão se convencer em relação ao tema tratado. Então nosso gabarito é a letra C. A gente vai fazer mais uma questão, né, de estratégia argumentativa. E aí a gente vai trabalhar aqui com um trecho, né, com uma estrofe, já não é mais um texto em prosa, conforme a gente estava vendo antes, já é um outro tipo de estrutura, mas em qualquer tipo de texto, né, o texto que tenta convencer, o texto que tenta repassar uma informação, a gente vai ver que os recursos linguísticos, eles permitem a gente fazer, optar por uma escolha e não por outra, para chegar em uma finalidade específica. São tantas formas de matar um preto que, para alguns, sua morte é justificada. Devia estar fazendo coisa errada, se não era bandido. Um dia ser. Por ser preto, sua morte é defendida. O preto sempre merece morrer. A estrofe acima é do poeta e educador social Bacon Proletário,
que atua na periferia de Fortaleza, no Ceará. É a partir da arte que ele consegue envolver a juventude em um projeto de fortalecimento dessa população ao promover batalhas de rimas, saraus, com cenários que discutem os problemas sociais. Não por acaso, o tema mais explorado nas rimas, versos e prosas é a violência. De acordo com as rimas recentes, de acordo com o mais recente Atlas de Violência, e aí a gente vai continuar. Em 2019, os negros representaram 70% das vítimas de homicídios, quase 30 assassinatos por 100 mil habitantes, a maioria deles jovens. O Atlas revela ainda que um negro tem quase 2,7 vezes mais chance de ser morto do que um branco, o que justifica o movimento de resistência crescente no Brasil. Com base nisso, nesse contexto, nessa situação que a gente vê ainda no Brasil, no mundo de forma geral, a gente vai para o enunciado em que afirma: o uso de citação e de dados estatísticos neste texto tem o objetivo de... Muitas vezes, quando a gente está escrevendo um texto, principalmente um texto mais formal, um texto resultado de pesquisa ou alguma informação que está circulando na sociedade, para a gente tentar aumentar um pouco a argumentação, a gente poder trazer um pouco de argumento para somar naquilo que está apresentando no texto, a gente faz referência a autores, a gente faz referência a resultados de pesquisas. E aqui, quando a gente vem para essa questão, ele está perguntando o uso da citação, que também é um recurso linguístico. Eu estou escrevendo um texto, estou falando alguma coisa, trago outras vozes para o meu texto, e isso pode ser feito por meio de citação direta, indireta, paráfrase. E aí a gente vai até voltar aqui no texto para ver onde é que está aparecendo essa citação. A gente vê bem aqui no início, inicia aspas, fecha aspas, então isso está mostrando que é uma outra voz que eu estou colocando no texto, E aí ele discorre todo o conteúdo que a gente já fez a leitura, e a gente vem para o enunciado, que vem perguntando justamente isso, Quando eu trago um texto científico, o uso de citação e dados estatísticos, nesse texto, tem o objetivo de quê? Eu tenho uma finalidade, isso é uma estratégia, um recurso linguístico que eu trago para o texto. Então, qual seria o objetivo de eu fazer especificamente o uso desses elementos? Alternativa A: ressaltar a importância da poesia para denunciar a morte de negros que cresce a cada dia. Alternativa B: destacar o crescimento exponencial da temática do preconceito na produção literária no Brasil. Alternativa C: demonstrar o incremento no quantitativo de expressões artísticas na discussão de problemas sociais. Alternativa D: evidenciar argumentos que reforçam a ideia de que os negros são vítimas em potencial da violência. Ou letra E: salientar o aumento da participação de jovens nos movimentos de resistência na área da cultura. Essa questão trata um pouco também, além do conteúdo referente à estratégia argumentativa, é uma questão interpretativa, obviamente. Então a gente precisa ter cuidado desse tipo de questões, porque às vezes a gente olha que, um exemplo, a letra A, o que está apresentando aqui, a informação está verdadeira. E aí, às vezes, o aluno, está ok essa alternativa, e marca como verdadeira. Mas não é só a alternativa que tem que estar verdadeira. Tem que ser uma alternativa que tenha uma afirmação verdadeira e que esteja coerente com o que está sendo solicitado no enunciado. Então, isso a gente tem que ter bastante atenção. E aí, a gente vai até coloquei aqui um trecho para a gente pensar o que seria essa citação. Eu mostrei lá para vocês, que está iniciando o texto com as aspas, é uma menção no texto de informação retirada de outros documentos, de outros textos, E aí busca-se introduzir informação e contribui para dar credibilidade ao texto, porque uma coisa é quando eu estou falando de um assunto de uma temática, agora quando eu trago uma citação direta de alguém que é referência ou uma outra informação referente ao conteúdo, eu estou enfatizando e dando credibilidade àquilo que eu estou escrevendo, somando aos fatos e aos argumentos que eu vou apresentar no texto. Então, isso está relacionado à citação. Então, considerando todo o contexto, a gente vai ver aqui que qual seria o nosso gabarito. O porquê da gente fazer o uso dessa citação de dados estatísticos nesse texto. É com o objetivo justamente de evidenciar argumentos que reforçam a ideia de que os negros são vítimas em potencial da violência. E aí vocês vão verificar que o texto está começando com essa citação e finalizou a citação direta,
o texto vai discorrer sobre o assunto que está sendo falado na citação. Então, na verdade, é uma forma de reforçar a ideia que vai sendo tratada no texto. Então, é uma estratégia argumentativa muito importante, né? E que a gente precisa ficar atento para essas pistas que o texto vai dando e deixando para a gente enquanto leitor. A gente vai continuar, encerrar agora, e nos próximos vídeos a gente vai continuar a nossa revisão referente às temáticas importantes para o Enem.